Segundo a psicologia, pessoas que se calam quando algo as machuca ou incomoda geralmente estão passando por um mecanismo de enfrentamento chamado retração emocional. Não é que elas não tenham nada a dizer, é que o sistema delas aprendeu que o silêncio é mais seguro do que ser mal interpretado. Em vez de expressar a raiva ou a frustração de forma direta, elas internalizam o que sentem. Elas têm conversas inteiras dentro da cabeça, explicando com total clareza o que estão sentindo. Mas, na hora de falar, as palavras não saem. Então, elas preferem ficar em silêncio. Os psicólogos chamam isso de regulação emocional internalizada, o hábito de lidar com a dor de forma solitária, mesmo que isso custe conexões mais profundas. E com o tempo, isso vira exatamente isso, um hábito. Às vezes, elas são barulhentas, engraçadas, sarcásticas, até um pouco irritantes de propósito, mas, na maioria dos dias, são apenas caladas. Acabam sendo rotuladas como tímidas, frias ou introspectivas, mas, na verdade, o que elas mais precisam é de alguém que enxergue o silêncio e ainda assim decida permanecer por perto. Porque, no fundo, essas pessoas não querem se esconder, elas só querem sentir que é seguro aparecer. A cura começa devagar, com um gesto gentil, um espaço de escuta, um olhar que diz eu tô aqui, e pouco a pouco o silêncio começa a se transformar em confiança. Até que, um dia, elas percebem que podem falar e que ser ouvida não dói, acolhe. Segundo a psicologia, pessoas que se calam quando algo as machuca ou incomoda geralmente estão passando por um mecanismo de enfrentamento chamado retração emocional. Não é que elas não tenham nada a dizer, é que o sistema delas aprendeu que o silêncio é mais seguro do que ser mal interpretado. Em vez de expressar a raiva ou a frustração de forma direta, elas internalizam o que sentem. Elas têm conversas inteiras dentro da cabeça, explicando com total clareza o que estão sentindo. Mas, na hora de falar, as palavras não saem. Então, elas preferem ficar em silêncio. Os psicólogos chamam isso de regulação emocional internalizada, o hábito de lidar com a dor de forma solitária, mesmo que isso custe conexões mais profundas. E com o tempo, isso vira exatamente isso, um hábito. Às vezes, elas são barulhentas, engraçadas, sarcásticas, até um pouco irritantes de propósito, mas, na maioria dos dias, são apenas caladas. Acabam sendo rotuladas como tímidas, frias ou introspectivas, mas, na verdade, o que elas mais precisam é de alguém que enxergue o silêncio e ainda assim decida permanecer por perto. Porque, no fundo, essas pessoas não querem se esconder, elas só querem sentir que é seguro aparecer. A cura começa devagar, com um gesto gentil, um espaço de escuta, um olhar que diz eu tô aqui, e pouco a pouco o silêncio começa a se transformar em confiança. Até que, um dia, elas percebem que podem falar e que ser ouvida não dói, acolhe. Segundo a psicologia, pessoas que se calam quando algo as machuca ou incomoda geralmente estão passando por um mecanismo de enfrentamento chamado retração emocional. Não é que elas não tenham nada a dizer, é que o sistema delas aprendeu que o silêncio é mais seguro do que ser mal interpretado. Em vez de expressar a raiva ou a frustração de forma direta, elas internalizam o que sentem. Elas têm conversas inteiras dentro da cabeça, explicando com total clareza o que estão sentindo. Mas, na hora de falar, as palavras não saem. Então, elas preferem ficar em silêncio. Os psicólogos chamam isso de regulação emocional internalizada, o hábito de lidar com a dor de forma solitária, mesmo que isso custe conexões mais profundas. E com o tempo, isso vira exatamente isso, um hábito. Às vezes, elas são barulhentas, engraçadas, sarcásticas, até um pouco irritantes de propósito, mas, na maioria dos dias, são apenas caladas. Acabam sendo rotuladas como tímidas, frias ou introspectivas, mas, na verdade, o que elas mais precisam é de alguém que enxergue o silêncio e ainda assim decida permanecer por perto. Porque, no fundo, essas pessoas não querem se esconder, elas só querem sentir que é seguro aparecer. A cura começa devagar, com um gesto gentil, um espaço de escuta, um olhar que diz eu tô aqui, e pouco a pouco o silêncio começa a se transformar em confiança. Até que, um dia, elas percebem que podem falar e que ser ouvida não dói, acolhe. Segundo a psicologia, pessoas que se calam quando algo as machuca ou incomoda geralmente estão passando por um mecanismo de enfrentamento chamado retração emocional. Não é que elas não tenham nada a dizer, é que o sistema delas aprendeu que o silêncio é mais seguro do que ser mal interpretado. Em vez de expressar a raiva ou a frustração de forma direta, elas internalizam o que sentem. Elas têm conversas inteiras dentro da cabeça, explicando com total clareza o que estão sentindo. Mas, na hora de falar, as palavras não saem. Então, elas preferem ficar em silêncio. Os psicólogos chamam isso de regulação emocional internalizada, o hábito de lidar com a dor de forma solitária, mesmo que isso custe conexões mais profundas. E com o tempo, isso vira exatamente isso, um hábito. Às vezes, elas são barulhentas, engraçadas, sarcásticas, até um pouco irritantes de propósito, mas, na maioria dos dias, são apenas caladas. Acabam sendo rotuladas como tímidas, frias ou introspectivas, mas, na verdade, o que elas mais precisam é de alguém que enxergue o silêncio e ainda assim decida permanecer por perto. Porque, no fundo, essas pessoas não querem se esconder, elas só querem sentir que é seguro aparecer. A cura começa devagar, com um gesto gentil, um espaço de escuta, um olhar que diz eu tô aqui, e pouco a pouco o silêncio começa a se transformar em confiança. Até que, um dia, elas percebem que podem falar e que ser ouvida não dói, acolhe.